Olá, aluno, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos resolver alguns exercícios sobre vibrações livres não amortecidas. Vamos tratar exclusivamente aqui de sistemas com grau de liberdade, tá? Nas próximas aulas vamos trabalhar com sistemas com mais de um grau de liberdade. Então vamos resolver aqui o exercício. A gente tem um sistema massa-mola, cuja massa é igual a 2.000 gramas. A constante elástica aqui da mola, 200 newtons por metro. E as condições iniciais aqui da dinâmica do sistema é a posição inicial, 200 milímetros, e a velocidade inicial igual a zero. O que é pedido no exercício para calcular em cada um desses itens? A frequência angular, a frequência e o período. No item B, a amplitude das oscilações. No item C, velocidade máxima do bloco. No item D, a aceleração máxima do bloco. No item E, o ângulo de fase do movimento. No item F, escrever as equações de deslocamento, velocidade e aceleração do bloco. E no item G, construir gráficos da posição em função do tempo, velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo. Então vamos para a resolução. Vamos começar aqui pelo item A. Vamos calcular a frequência angular, a frequência e o período. A frequência natural, a frequência angular, é calculada da seguinte forma. Ela é dada pela raiz quadrada de K sobre M. K, a constante elástica da mola, e M, a massa desse bloco que está ligado na mola. A frequência em Hz, ωn dividido por 2π. E o período pode ser o inverso da frequência, que é dado por quê? 2π sobre ωn. Substituindo os dados aqui do enunciado do exercício, a gente chega no quê? Que a frequência angular é igual a 10 radianos por segundo. A frequência 1,59 Hz. E o período 0,63 segundos. Tá? Perceba que aqui, ó, na unidade de medida, Newton é a mesma coisa que o quê? Quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, dentro da raiz você vai ter o quê? 1 sobre segundo ao quadrado. Você tira a raiz, fica 1 sobre segundo. Como a frequência é angular, então a gente expressa isso em radianos por segundo. Essas equações aqui da frequência natural, da frequência e do período, elas foram deduzidas na aula da teoria desse tema, né? Que dá vibrações livres não amortecidas. Eu vou deixar aqui para você o link dessa aula, caso você tenha alguma dúvida, você pode estudar por aqui. O item B, a amplitude de oscilações. Retomando o sistema para a gente recordar os parâmetros do modelo. A gente pode calcular a amplitude através dessa equação. Tá? Mais uma vez, essa equação aqui ela foi deduzida na aula teórica, que eu já deixei o link para vocês aí no vídeo. Tá bom? Como é que ela é obtida? Através do ajuste das condições iniciais, tá? Da posição inicial e da velocidade inicial. Tá? Perceba que aqui a notação de velocidade inicial está x ponto, ou seja, a primeira derivada aqui da posição. E na equação foi colocado como t0, tá? Que seria o valor da velocidade no instante de tempo t igual a zero. Que nesse caso aqui do exercício, a velocidade inicial desse bloco é igual a zero. Então, volta aqui nessa equação. Se você colocar aqui no lugar do V0, zero, o que vai sobrar disso aqui? Vai sobrar só que a amplitude vai ser igual a raiz quadrada do x0 ao quadrado. Ou seja, a amplitude vai ser igual ao próprio x0, tá? Isso vai ser sempre verdade quando o quê? Quando a velocidade inicial
da massa aqui, do sistema, é nula, tá bom? Então, substituindo os valores aqui na equação, a gente chega que a amplitude é igual a 0,2 metros, tá? Perceba que aqui está em milímetros, mas eu já converti para metros para ficar as unidades aqui todas coerentes, tá bom? A massa em quilograma, a constante elástica da mola em newtons por metro e a amplitude em metros. Posição inicial também está convertida para metros e a velocidade inicial em metros por segundo. Aí você pode me perguntar, pô professor, mas eu não vou lembrar dessa equação aqui. Aí eu te respondo, que bom que você não vai lembrar, tá? Até porque eu não quero que você use essa equação. O objetivo aqui é que você parta da equação da posição, aplique a condição inicial da posição, tá? E chegue numa equação. Só que presta atenção nessa equação, ó. A gente aplicou as condições iniciais, ó. A posição inicial é igual a 0,2 metros, que é os 200 milímetros. Então, quando t for igual a zero, no lugar do t aqui coloca zero, dentro do parênteses aqui, no argumento do cosseno, só vai sobrar o quê? O ângulo de fase. A amplitude é o que a gente quer determinar, só que a gente já sabe que quando t é igual a zero, essa função aqui vai ser igual ao quê? 0,2, que é o que está aqui, ó, do lado esquerdo da equação. Só que nessa equação aqui eu tenho duas incógnitas. Eu não conheço a amplitude nem o ângulo de fase. Mas não tem problema, eu tenho duas condições iniciais. A posição inicial e a velocidade inicial. Para eu aplicar essa segunda condição inicial aqui do problema, eu preciso encontrar a equação que dá a velocidade dessa partícula aqui, ó, do sistema. Basta fazer o quê? A derivada dessa função. Tá? Então, se você fizer a derivada aqui, vai ser o quê? Ó? Derivada do cosseno vai ser o menos seno. Aí, deriva o argumento aqui da função. Vai sobrar o que aqui? Ômega n. Só que ômega n a gente já calculou e viu que é igual ao quê? Que é igual a 10. Está até representado aqui na equação. Ó, 10 radianos por segundo. Então, fica ômega n, que é igual a 10 radianos por segundo, vezes a amplitude, vezes o seno, esse argumento aqui. Agora, aplique essa condição inicial nessa equação, tá? Então, primeiro você deriva e depois você aplica a condição inicial. Então, aplicando a condição inicial nessa equação, a gente sabe o quê? Que o valor do V, quando t for igual a zero, é igual a zero. Tá? Então, venho aqui na equação, coloco zero e sobrou isso daqui, ó. Agora, se eu pegar essa equação aqui e dividir ela, os dois termos, os dois lados aqui, lado esquerdo e lado direito, por 10, essa equação fica dessa forma aqui, certo? Aí eu multiplico por menos 1, só que vai ficar 0 vezes qualquer coisa aqui vai ser 0, dividir 0 por 10 vai continuar sendo 0. Então olha aqui para essa equação agora, ó. Eu tenho uma equação que me diz o seguinte, ó. O produto dessas duas coisas aqui, da amplitude e do seno de φ, é igual a 0. Isso significa o quê? Que ou os dois valores são iguais a 0, ou a amplitude é igual a 0, ou o seno de φ é igual a 0. Mas aí eu te pergunto, a amplitude pode ser igual a 0? Se a amplitude for igual a 0, não tem movimento. A massa, porque ó, além da condição inicial aqui ser nula, da velocidade, se a amplitude for igual a 0, a massa vai continuar parada, então não tem movimento. Então não faz nenhum sentido eu escrever essas equações, tá? Então nesse caso, a amplitude não pode ser 0. A única coisa que pode ser 0 aqui é o seno de φ. Isso aqui é sempre verdade quando φ for igual a 0, quando φ for igual a π, 2π, tá? Então o que eu vou escolher? Eu vou escolher o primeiro valor, φ igual a 0, tá? Até para a minha equação ficar mais compacta. Então, perceba o seguinte, ó, resolvendo o item B, de lambuja já sai o que para a gente aqui, ó? O item E, que é calcular o ângulo de fase. Agora, eu pego esse valor e substituo
nessa equação aqui, lembrando que eu tinha um sistema com duas equações, que era essa equação e essa daqui, como eu já achei uma das incógnitas, eu venho aqui nessa função agora, nessa equação, e acho a outra, tá? Daqui eu tiro o quê? Que a amplitude é igual ao quê? 0,2 metros, que coincide com o resultado de quando a gente aplicou essa equação, tá? O interessante de você trabalhar dessa forma aqui é que esse procedimento vai servir para qualquer tipo de vibração, né? Vibração livre, amortecida, vibração forçada, vibração livre, não amortecida, para todos os tipos que a gente já estudou. Agora vamos escrever as equações da posição, velocidade e deslocamento. A gente sabe que a posição da partícula é dada por x de ta cosseno de ômega n vezes t, já considerando aqui o ângulo de fase igual a zero, nesse caso, desse exercício. Mas a gente já descobriu o quê? Que a amplitude é igual a 0,2 metros, então a equação fica dessa forma. Mesmo eu vou fazer para a velocidade, tá? Então, deriva essa função aqui com relação ao tempo, o resultado que a gente vai obter é isso daqui, certo? Derivada do cosseno menos seno, derivada do argumento aqui, ômega n. Mesma coisa, tá? Então eu vou ter ômega n, que é igual a 10 radianos por segundo, vezes a amplitude, que é 0,2, vai aparecer o que aqui? 2. E para a aceleração, eu derivo agora essa função com relação ao tempo. Derivada do seno é o cosseno. Derivo o que está aqui dentro, ômega n. Só que já tem um ômega n aqui, então vai ficar ômega n ao quadrado. A amplitude é constante e continua aqui. Então, mais uma vez. Ômega n é igual a 10 ao quadrado 100 vezes 0,2. Vai chegar em 20, menos 20 cosseno de 10t, tá? 10 aqui representa a frequência natural em radianos por segundo. O item C, perceba que eu não segui a ordem, tá? Por quê? Porque a partir do item E, que ele pede as equações, fica mais fácil da gente enxergar o que acontece aqui no item C, tá? Isso significa que você só ia conseguir resolver esse item depois que você chegasse nesse ponto aqui, tá bom? Então, no item C, a velocidade, que ele quer saber a velocidade máxima, a velocidade não é dada por essa função, que está representada aqui, ó. Agora, presta atenção aqui nessa função. Quando ela vai atingir o valor máximo dela? Você concorda que ela vai atingir o valor máximo dela quando o seno de 10t for igual a mais 1 ou menos 1? Perceba que aqui o sinal positivo e negativo só indica o sentido do movimento da partícula, tá? No caso aqui, o sentido da velocidade, tá bom? Então, você concorda realmente que quando o seno de 10t for igual a mais 1 ou menos 1, eu vou ter o máximo valor? Eu vou ter o máximo valor, então, de velocidade igual a, em módulo aqui, 2 metros por segundo. Para a aceleração, a gente faz a mesma analogia, ó. A equação é essa daqui, só estou reescrevendo ela aqui, ó. Tá? Eu escrevi ela como aqui, ó, ômega n ao quadrado, que deu 100, vezes a amplitude, que é 0,2, cosseno de 10t. A mesma ideia. Essa equação vai ter um valor máximo quando o cosseno de 10t for igual a mais 1 ou menos 1. Ou seja, a aceleração máxima vai ser igual a quê? 20 metros por segundo ao quadrado. Esse exercício foi pedido também para construir os gráficos da posição, velocidade e aceleração, tá? Nesse caso, eu utilizei o software MATLAB. Então, eu deixei aqui na tela um print do algoritmo que eu escrevi para construir esses gráficos, tá bom? Então, eu declarei as variáveis aqui que eu precisava, as funções e aqui como fazer os gráficos, tá? Então, se você tiver acesso ao MATLAB, se você não tiver, você consegue baixar uma versão de teste aí que dura 30 dias. Aí você só copia esse código que está aqui, digita lá,
que você consegue gerar esses gráficos, tá bom? Mais para frente eu vou fazer algumas videoaulas de como construir gráficos no MATLAB, de como utilizar o MATLAB de uma forma geral. Colocando esse algoritmo aqui no MATLAB e rodando essa rotina aqui, tem os gráficos da posição, velocidade e aceleração, tá? Então lembra lá que a amplitude da oscilação era igual a 0,2 metros? Perceba o seguinte, o sistema não tem amortecimento, então a amplitude é constante ao longo de todo o tempo. Lembra também que a amplitude da velocidade era igual a 2? Tá? Então, ela pode ser menos 2, dependendo do valor de velocidade máxima que você escolhia, ou mais 2, tá? Mas em módulo a velocidade máxima é igual a 2. Você vê pela amplitude máxima aqui da função, tá? É a mesma ideia para aceleração. Então, ó, ela é máxima igual a menos 20 metros por segundo ao quadrado, ou mais 20 metros por segundo ao quadrado. Perceba também que a fase do movimento aqui, ó, mudou, tá? Na posição, ela começava aqui do 0,2. Na velocidade, ela começa do 0. E na aceleração, ela começa aqui do menos 20, tá? Então, a fase do movimento se alterou aqui, ó, tá? Existe uma diferença de fase entre a posição, velocidade e a aceleração. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima.